programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição os impactos das reformas da Previdência para os profissionais da educação. A reforma trabalhista e suas consequências para a classe trabalhadora. O governo de Minas continua a dever à educação. Veja o que foi acordado e não cumprido até agora. Neste momento, o governo descumpre várias partes do acordo pactuado em 2015. Nós temos duas opções, que é aceitar o descumprimento e deixar que o governo faça quando e no ritmo que ele quiser, ou continuarmos a fazer o que fazemos, que é a nossa mobilização, a nossa pressão. Por isso, a Assembleia do dia 17 de agosto, ela tem uma tarefa de pressionar o governo para que ele responda aquilo que ele já pactuou. Encontro de auxiliares da educação básica tem nova data. Momento CUT Minas. Os impactos das reformas da Previdência para os profissionais da educação. A reforma trabalhista e suas consequências para a classe trabalhadora. O cenário enfrentado neste momento no Brasil é desafiador e, de acordo com a presidenta da CUT Minas e coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, o momento exige da classe trabalhadora resistência e mobilização. O cenário que nós estamos enfrentando não é fácil. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, terceirização, congelamento dos investimentos por 20 anos. Tudo isso faz parte de um novo modelo que tentam impor de Estado brasileiro para nos expulsar desse Estado. Não cabe nada que é público, não cabe povo, não cabe direito social. A hora não é de abaixar a guarda, a hora é de nós continuarmos naquilo que nós nos propusemos a fazer, que é a luta contra as reformas. O governo golpista do Michel Temer tentará alterar a Previdência e tentará outras medidas que afetarão a educação pública, seja a educação básica, seja a universidade, sejam os institutos federais. Então, nós precisamos manter a mobilização contra as reformas. Há um projeto que acabou de ser protocolado no Senado, do senador Paulo Paim, pela revogação da reforma trabalhista. Então, essa luta ainda precisa ser feita e intensificada e continuar a pressionar pela retomada da democracia em nosso país. Quando há uma ruptura democrática, como a que nós estamos vivendo, quem paga a conta é o povo. A ruptura foi feita para isso, para que viessem reformas que retirassem direitos dos mais pobres e da classe trabalhadora. O Brasil não vai melhorar com o governo que está, com a política econômica que este governo está adotando. Por isso, nós precisamos nos fortalecermos, as categorias se organizarem nas suas lutas locais, mas também aliar essa luta local à luta de classe trabalhadora, não sairmos das ruas, continuarmos a dialogar com a população e, fundamentalmente, denunciar cada deputado, cada deputada, cada senador que tem votado contra os nossos direitos, fazendo com que a CLT seja rasgada, a Constituição seja rasgada e a gente tenha essa onda de desemprego que está no nosso país. Vamos manter firme a nossa mobilização, firme a nossa pressão e a denúncia dos deputados federais e senadores que contribuem para esse estado de coisas que nós estamos enfrentando. Choque de realidade. Até o dia 31 deste mês, continua aberta a exposição no Centro Cultural da UFMG, que reconta fatos históricos dos tempos de chumbo da ditadura militar. Essa exposição foi reaberta ao público no Centro Cultural da UFMG, região central de Belo Horizonte, e você pode visitar esse espaço e conhecer um pouco mais dessa história que o tempo não pode deixar apagar. Eu te convido a caminhar um pouco conosco nesta história, para que você veja cenas que nós não podemos deixar cair no esquecimento. Quem nos acompanha nessa exposição é a coordenadora Silvana Kozer. O que a gente não pode deixar de olhar nesse espaço? Olha, bom, primeiro essa exposição começa, no meu modo de ver, pelo título que é Desconstrução do Esquecimento. Golpe, anistia, justiça de transição. Nós, no Brasil, somos o país da desmemória ou da não memória, não é isso? E aí, o que nós temos hoje? Nós temos um esquecimento propositadamente construído, e a ideia
esse período da história recente é praticamente desconhecido por quem tem menos de 30 anos. Então, a ideia é que esse esquecimento, esse apagamento, ele é propositado e ele é construído. A exposição vem no sentido de ajudar na desconstrução desse esquecimento, na recuperação, na revelação desse período tão doloroso, tão sombrio da história do Brasil. E é difícil fazer isso, né? Porque hoje a tendência atual é de esquecer, apagar esses fatos da história. Olha, é muito difícil porque primeiro nós temos uma ideia de que esquecer é como se a gente pudesse apagar os fatos. Na verdade, a gente não apaga os acontecimentos, a gente finge que eles não existiram. E nós somos um país muito propenso a isso e, obviamente, não é desejo da elite brasileira contar de fato, admitir de fato os fatos horrorosos que o Estado brasileiro perpetrou. Pois é, gente, e nós vamos falar sobre esses fatos horrorosos na visão, no olhar da Silvana, porque ela, melhor do que ninguém, sabe de fato o que nós não podemos deixar cair no esquecimento. Então vamos acompanhar essa exposição com o auxílio e o olhar da Silvana. Então, o nosso visitante, ele entra na exposição recebido por aquela multidão. E aí ele passa por uma espécie de corredor polonês, no qual, de um lado, ele vai fazer uma opção. De um lado, ele vai encontrar o golpe, de outro, ele vai encontrar a resistência. Não por acaso, à direita, o golpe, à esquerda, a resistência. Passado a repressão, o golpe, a resistência, a gente entra, então, nesta sala em que a gente vai começar a ver, de um lado, a sociedade se organizando na luta contra o regime da ditadura e, de outro, a repressão atuando fortemente. Então, a gente vê aqui o confronto entre as partes e, obviamente, o que ocorre com os resistentes, que são em menor número e que são menos poderosos do que a força da repressão, né? Aí você tem, para que o nosso visitante entenda, ali a gente tem à frente um painel que vai nos mostrar um pouco de um lado a gente tem o registro da imagem, dos fatos que aconteciam, das grandes manifestações, e de outro a gente tem depois a repressão, que se apropria desses documentos fotográficos e marca neles mesmos os indivíduos que são considerados subversivos, perigosos, e vai à cata deles, então. Então, o mesmo documento que serve para preservar, serve para reprimir, porque permite a identificação das pessoas. Essa sala, a gente tem um carinho muito grande, mas a gente queria muito que as pessoas tomassem a exposição e se apropriassem dessa história. A gente tem imagens tocantes, a gente usa o som, a gente usa a luz, mas os crimes sexuais, que são um dos pedaços mais dolorosos, a gente preferiu colocar um domo com os depoimentos, para que as pessoas pudessem ouvir e sentir na voz da pessoa que está fazendo o seu depoimento toda a dor, sem ter que ficar exposto a imagens tão horrorosas quanto as imagens dos crimes sexuais que atingiram em sua maioria as mulheres. A presença das mulheres é marcante nessa exposição. Detalhe para a força e a resistência de duas guerreiras, Helena Greco e Terezinha Zerbini. Nessa sala a gente já encontra a luta da anistia organizada. A gente vai ver a presença feminina e a força da presença feminina. Não à toa a gente diz que as mulheres, nós, as antígonas, de ontem e de hoje. Em todos os países que passaram por ditadura, a presença das mulheres na redemocratização, além de na luta contra o regime, é muito grande. E aqui no Brasil, o movimento feminino pela anistia traz essa marca, essa força que eu estou dizendo. Nós temos aqui pessoas como Dona Helena Greco, que é uma senhorinha daqui de Belo Horizonte e que, a partir da luta pela anistia, se torna uma liderança nacional. Ao lado dela, a gente tem a Terezinha Zerbini, que faz a fundação do movimento, né? E é um movimento, é o primeiro movimento que consegue ir para a rua, congregar muitas pessoas sem ser alvo imediato da repressão. E é muito importante. O estudante Lucas Porto, assim como várias outras pessoas que revisitaram essa exposição, fala da importância de conhecer a história
para não ignorá-la. Bom, eu acho que é muito importante a gente ter um resgate da história e da memória da história do país, de um momento tão triste que foi para o país todo, a ditadura, o sofrimento que as famílias passaram e o povo. E a gente lá na arquitetura foi convidado a vir participar e vir ver um pouco da exposição, como que está sendo retratado esse momento e como que está sendo exposto as coisas também, além da história, de como o cenário foi montado, resgatando essa memória. Você que é um estudante da arquitetura, sobre o cenário, o que te chamou muito a atenção, o que te provocou mais? O que mais me provocou foi na entrada, que tem umas lanterninhas de luz negra e que se acende e joga na parede preta e aparece frases de impacto que são remetendo às palavras ditas pelo povo mesmo no momento da luta contra a ditadura, nas manifestações. Liberdade de expressão, censura, essas coisas. No próximo programa, vamos continuar o nosso passeio por essa exposição e mostrar que nos tempos de chumbo da ditadura militar, houve sim uma efervescência grande da produção artística cultural e um crescimento da imprensa brasileira. Atualidade. Outras palavras numa conversa exclusiva com o pastor Ariovaldo Ramos, essa liderança da Igreja Evangélica Progressista, a igreja que busca o resgate da democracia junto com o povo brasileiro. Pastor, é um momento de falar de esperança, de fé ou de entregar um pouco a situação? Nós só falamos de esperança e de fé. Os cristãos são movidos pela fé e sustentados pela sua esperança. Então, nós temos fé de que vamos vencer, vamos recuperar a nossa democracia e vamos rever toda essa situação e retomar os destinos do nosso país. E essa é a nossa esperança, é nessa esperança que estamos resistindo e lutando. Quando a gente fala do Brasil atual, o que o senhor diria? Por que nós estamos passando por tudo isso, por essa aprovação? Que país é esse, pastor? Bom, esse é um país tomado por corruptos, hoje, não é? Tomados por corruptos que estão tentando sobreviver às custas do golpe que deram para que não sejam cobrados pelos crimes que cometeram. E são o subproduto de uma elite subdesenvolvida que ainda não entendeu que se não houver nação para todo mundo, não tem nação para ninguém. Uma elite subdesenvolvida que, por algum nível de desinformação, acredita que interessa ao capitalismo internacional o fortalecimento da empresa nacional. A empresa nacional não interessa ao capitalismo internacional sob hipótese alguma. O capitalismo internacional quer transformar o Brasil numa republiqueta extrativista com mão de obra análoga à escravidão, que é o que a gente tem nessa reforma trabalhista levada a efeito de forma espúria, de forma absolutamente ilegítima, por um Congresso que, como diz o Apocalipse, expôs a sua alma à venda como se fosse um lugar de curtume e que está aceitando a melhor oferta. O Brasil virou um grande balcão de negócios. Quando a gente fala desse cenário, logicamente estamos falando das Alterosas, de Brasília. Como fazer para que a gente possa ter, de fato, naquele espaço, deputados e senadores representando o povo brasileiro? Bom, primeiro temos de votar com maior consciência. A gente nunca pode esquecer que o voto é a nossa maior arma. O voto é dado numa certa condição político-institucional. Então, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma eleitoral
que repense a representatividade, que repense a proximidade entre o eleitor e o eleito, porque hoje a gente tem um voto em que você vota em quem mais aparece e não em quem você conhece, porque você não tem nenhuma relação com o eleito, com o candidato, a não ser o quanto ele é capaz de aparecer. E o quanto ele é capaz de aparecer é proporcional a quanto dinheiro ele consegue amealhar. E aí as formas como ele amealha são outros 500. Então, esse sistema é pecaminoso. Esse sistema incita a pecaminosidade, porque é um sistema em que o candidato não precisa ter, de fato, contato com o eleitor. Ele precisa que o eleitor seja convencido pela propaganda maciça e massiva. E isso não é democracia. Então nós temos de fazer uma reforma política, nós temos de fazer uma reforma eleitoral, nós temos de repensar toda a estrutura do voto, nós temos de ter uma capacidade maior de averiguação do voto. Por exemplo, você tem países que têm a urna eletrônica, mas você acaba de votar e você recebe o seu voto e deposita na urna. Ou seja, se você precisar conferir, a conferência está à mão. Se houver alguma impugnação, a possibilidade da conferência está à mão. Porque se você precisa depender de terceiros para verificar a sua cidadania, você já não é mais cidadão. Tem de estar na sua mão, tem de estar diante de você. Então, tudo isso tem de ser repensado e tem de ser repensado com rapidez, porque senão a gente retoma a democracia parcialmente, porque não conseguiu mudar o sistema, não fez as reformas necessárias e continua exposto ao mesmo movimento. Foi o que aconteceu em relação à ditadura militar. A gente não se livrou do entulho autoritário. A gente tem ainda uma polícia militar, que é subproduto do programa militar de combate aos inimigos da nação, que eles elegeram e que elegeram para isso e que rotularam como inimigos o povo que não concordava com o que eles estavam fazendo. Então, hoje, você está em tudo quanto é cidade do país e você é abordado por esse sistema militar de policiamento e você é abordado como se você fosse um inimigo, como se você fosse o camarada que ameaça a sua nação. E por isso você não consegue fazer uma manifestação pacífica, porque o sistema militarista de policiamento provoca a reação do povo, provoca a corrida, provoca o desespero e ataca gratuitamente. Então, isso tudo é entulho autoritário. Então, é uma tarefa que a gente devia ter realizado e a gente não realizou. Quem luta, educa. O jornal Brasil de Fato comemora 4 anos de existência em Minas Gerais. E como é para um jornal que se propõe a fazer uma mídia alternativa e popular sobreviver num cenário depois de um golpe? Conversamos sobre esse assunto com Joana Tavares, editora do jornal Brasil de Fato Minas. Muitas dificuldades, Joana? Temos muitas dificuldades, mas nesse contexto atual a gente percebe também que há uma demanda muito grande por uma informação diferente. Desde que a gente começou em 2013, o Brasil de Fato já tinha uma aceitação muito positiva. A gente distribui gratuitamente o jornal impresso, né, nas ruas toda sexta-feira, e muitas pessoas já tinham interesse em pegar o jornal. O que a gente nota com o acirramento do momento político, inclusive com o golpe que o Brasil está vivendo, é que há realmente uma demanda por uma informação diferente daquela veiculada pela mídia comercial. Hoje, como é que é o trabalho feito pelo jornal Brasil de Fato? Como é que vocês pautam os assuntos? Como é que esse trabalho é constituído, é feito? Bom, nós temos um desafio muito grande, até voltando à pergunta inicial, que é dialogar com muitas pessoas diferentes, né? A gente espera que o jornal
o impresso, esse que é distribuído toda sexta-feira, dialogue com as pautas da cidade, que façam sentido para as pessoas, que elas se vejam no jornal, que elas tenham tanto as suas denúncias e as suas angústias refletidas, mas também consigam ver pessoas parecidas com elas, né? Então, isso é um assunto que uma forma que a gente tenta pautar o jornal, também positiva, porque a gente vê que a mídia comercial, muitas vezes, por exemplo, na questão dos negros e negras, né, para dar um exemplo, coloca sempre em papéis ou de criminosos, ou menores, ou estereotipados. Então, temos essa preocupação com que o público se veja refletido na diversidade que ele é, né? Então, sempre buscamos trazer essa diversidade do povo brasileiro em todos os assuntos. Esse é sempre um critério. O outro que é a forma que a gente busca os assuntos, essas denúncias que vêm dos movimentos populares, dos sindicatos, tentar traduzir as lutas e as manifestações em formas de matérias jornalísticas que consigam trazer o contexto, porque também, de novo, a gente vê que a mídia comercial muitas vezes noticia o fato, mas já com um ponto de vista preconceituoso e com um tratamento da notícia que leva a uma interpretação geralmente equivocada, né, da situação. Então, a gente busca sempre contextualizar, trazer onde que aquela demanda, aquela reivindicação, aquela luta está inserida, em qual contexto. Esse, então, é outro elemento que a gente busca ao definir as pautas, né, os assuntos. E também a gente procura, quanto mais um momento tenso como esse em que estamos vivendo, trazer notícias positivas de soluções, né? Porque a população, o povo, os movimentos têm propostas também. Então, essas propostas e as experiências positivas, a gente também tem esse cuidado de trazer isso como notícia, né? Como pauta, como assunto relevante que merece ser destacado. E já são 4 anos. Então, assim, a gente poderia dizer que o Jornal Brasil de Fato está se firmando, se consolidando a cada dia. Difícil dizer isso, né? Porque a gente tem muito orgulho, o Brasil de Fato, em Minas Gerais, está fazendo 4 anos agora, mas nacionalmente, no Brasil, ele começou em 2003, então está fazendo 14, né? E temos experiência do site, a página na internet, outros estados também têm jornais estaduais, então tem uma caminhadinha. Mas o que a gente percebe é que fazemos parte de uma história de comunicação alternativa, popular, que é de muita luta, né? Muitas pessoas antes de nós, e mesmo agora, seguem fazendo esse trabalho. E é curioso perceber como que a longevidade é sempre um desafio. Nos jornais, por exemplo, durante o regime, que fizeram oposição ao regime militar no Brasil, e foram centenas de jornais, alguns muito famosos e mais longevos, como o Pasquim e outros, mas a imensa maioria não rompeu a marca de 3 anos, muitas vezes de 2 anos, alguns jornais saíram poucos números. Então, a gente vê que isso é um desafio, porque a sensação que dá, às vezes, é que não é feito para os movimentos organizados, para os trabalhadores, não nos é dada a chance de ter uma imprensa popular. Então, é difícil mesmo manter, né? Manter financeiramente, manter com o contato com o público, manter o alcance. Nós não temos os milhares, né, de incentivos, inclusive financeiros, que os grandes veículos comerciais têm. Então, toda semana é uma semana nova. Toda semana a gente tem que... Parece que é fazer na unha de novo e construindo, sabendo que precisamos enfrentar essas dificuldades mesmo. Mas o jornal ele já está com uma certa musculatura. A gente já percebe que o jornal tem uma grande distribuição, está em pontos estratégicos. Isso é verdade. O jornal chega... Nós temos uma tiragem média por semana de 40 mil exemplares. O jornal impresso, né? E ele é distribuído em Belo Horizonte, na região metropolitana, em vários pontos, tanto de rua, né, nos metrôs, nas praças de grande circulação, faculdades, como também em algumas entidades, movimentos, sindicatos que fica fixo. E, além disso, a gente chega em 40 cidades de Minas, o que é uma quantidade bem bacana, mas a gente espera chegar nos 853 municípios, né? A gente tem uma expectativa de conseguir realmente ser um jornal estadual. Esse é um grande desafio, expectativa do Brasil de Fato, que ele consiga tanto chegar nas mais cidades do que ele
já chega hoje, como também trazer o conteúdo, né, dessas regiões, que elas também se vejam representadas no jornal. Calendário de lutas. Acompanhe o calendário de lutas dos profissionais da educação. No próximo dia 17 de agosto, em Belo Horizonte, os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais que estão em estado de greve realizam Assembleia Estadual a partir das 14 horas no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nesse dia, haverá paralisação total de atividades. A coordenadora-geral do Sindiúti-MG, Beatriz Cerqueira, lembra a luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação em defesa do piso salarial profissional nacional. Nós batalhamos muito. Foram muitas greves, foram muitos cortes de salário, foram muitos processos administrativos, foi muita luta, muita tentativa do governo de desqualificar a nossa categoria. Tudo isso para que a Lei 11.738, que é a Lei Federal do Piso Salarial Profissional Nacional, se tornasse realidade em Minas Gerais. Nós assinamos um acordo com o governo de Minas Gerais em 2015, de forma que em 2018 a categoria recebesse o piso salarial profissional nacional. Neste momento, o governo descumpre várias partes do acordo pactuado em 2015. Nós temos duas opções, que é aceitar o descumprimento e deixar que o governo faça quando e no ritmo que ele quiser, ou continuarmos a fazer o que fazemos, que é a nossa mobilização, a nossa pressão. Por isso, a Assembleia do dia 17 de agosto, ela tem uma tarefa de pressionar o governo para que ele responda aquilo que ele já pactuou. Nós não estamos trazendo nenhuma novidade. A Assembleia do dia 17 também é importante para que nós possamos firmar o concurso público para todas as áreas, e não que o governo selecione algumas áreas, porque o que não tiver concurso será terceirizado. Quanto menos concursados e nomeados nós tivermos, maiores serão as chances de terceirização e de privatização e fim de determinadas carreiras na educação. A questão da parceria público-privada na educação é outra pauta que não pode sair do nosso cenário, porque se iniciarmos, se o governo iniciar a privatização, abre a porta e depois ninguém fecha. Educação é pública, o dinheiro público é para a escola pública e não para empreiteiras. E escola privatizada não é mais barato do que a escola pública, o que quer dizer que alguém vai lucrar nas costas da população com o dinheiro dela que irá para a iniciativa privada. Esses são alguns desafios que nós temos para o dia 17. Nós sabemos o tanto que nós batalhamos para chegarmos até aqui, então é fundamental que nós demos mais uma vez o recado para o governo do Estado que não aceitamos descumprimento daquilo que foi pactuado por ele. Quando nós fizemos a negociação, nós já cedemos. Nós fizemos um processo de longo prazo, nós abrimos mão de várias questões que nós reivindicávamos para se chegar ao processo final que nós temos hoje para o piso salarial profissional nacional. Então, não tem que pedir paciência, não tem que descumprir nada, nós não temos que ser pacientes, porque nós já tivemos esse processo de fazer uma negociação de longo prazo. Então, dia 17 de agosto, em nome do piso salarial, em nome da educação pública, em nome dos concursos públicos, em nome de recebermos em dia e sem parcelamento, sem escalonamento, em nome de todo esse processo de valorização que nós buscamos na educação, faremos uma grande assembleia, uma grande paralisação, dando um recado para o governo do Estado. Ou cumpra o que assinou conosco, ou cumpra o que assinou. Não tem outra alternativa. Dias 18 e 19 de agosto, o Sindiúti-MG promove o Encontro Estadual de Auxiliares de Serviços da Educação Básica, ASBs, com a finalidade de discutir a organização e a mobilização em defesa de direitos e contra a terceirização. Participe! Agradecemos a sua audiência. Até o próximo sábado.